mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56, versículo 3. Às vezes nós nos encontramos em algumas situações um tanto quanto embaraçosas. Às vezes nós nos vemos em um cenário que, infelizmente, não conseguimos sair dele. Nós estamos vivendo em tempos de tanta agitação, em tempos tão corridos, que nós absorvemos muitas coisas de uma só vez, através daquilo que vemos e através daquilo que ouvimos. E sem um filtro, sem uma maneira de peneirar todas essas informações, sem qualquer meio de examinarmos aquilo que podemos digerir ou não, nós acabamos acumulando tudo dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. E infelizmente nós vivemos sobrecarregados com o acúmulo dessas coisas e infelizmente, sem conseguir digerir, nós começamos a ser moldados por tudo isso que nós vemos acontecendo no mundo todo. Tudo isso vai produzir algumas consequências. Alguns conseguem lidar muito bem com todos esses acontecimentos, porém outros não. Outros, eles vão sofrer drasticamente e terrivelmente com tudo isso. Uma das consequências que gera na vida de muitas pessoas, por causa de tudo isso que eles absorvem no dia a dia, dessa correria, dessa agitação do dia a dia, é a ansiedade. A ansiedade é tida como o grande mal do século XXI. E pode ter certeza que enquanto eu estou falando com você, enquanto você está me vendo através deste vídeo, existem milhares e milhares de pessoas que sofrem com ansiedade. Essas pessoas não têm paz, essas pessoas não têm tranquilidade, não têm conforto e elas acabam vivendo amordaçadas dentro de si mesmas. Talvez são pessoas que vivem uma vida profissional com grandes feitos, com grande prodígio. Outras são até mesmo um sucesso entre seus amigos, mas dentro de si mesmas, na sua condição mental e emocional, são um fracasso. Elas não conseguem vencer alguns acometimentos emocionais que as afligem. E a ansiedade, ela é um grande mal na sociedade porque faz com que as pessoas, as suas vítimas, venham pensar muito acerca do que está por vir e a mente delas não estão condicionadas a lidar com aquela situação futura. E por isso elas são escravizadas, martirizadas e elas são oprimidas no presente. Porque elas estão se sobrecarregando de algo que ainda está lá na frente, mas elas querem apressar. Isso é chamado de síndrome do pensamento acelerado. É quando você quer apressar os acontecimentos, é quando você quer que as ocorrências elas se concretizem, se concluam rapidamente, mas ainda não é o tempo delas. E muitas pessoas têm se afligido com essa situação, têm até mesmo ficado decepcionadas e frustradas por conta disso. Quantas pessoas já desistiram da vida? Quantas pessoas já desistiram da família? Desistiram do emprego? Quantas pessoas desistiram até mesmo da fé? Porque elas não conseguiram lidar com a ansiedade. Eu vou te mostrar aqui neste vídeo algumas passagens das Escrituras que nos mostram que nós, como filhos de Deus, não devemos nos perder nesse imenso mar, nesse labirinto de ansiedade. Sabemos sim que todos nós temos crises de ansiedade, algumas repentinas, básicas, temporais, mas existem pessoas que elas vivem escravizadas nisso. Pode ser o seu colega de trabalho, pode ser a sua colega da faculdade que não se expressa muito, não se manifesta, fica estacionada, neutralizada, amordaçada em um canto,
porque ela está enfrentando uma crise emocional. Talvez possa ser a ansiedade. Mas quanto a nós cristãos, nós devemos saber lidar com essa situação, não condenando e julgando aquele irmão que assim está sofrendo, que está sendo subjugado e sendo sujeito a ficar preso nessa condição. Existem até alguns que dizem que esses irmãos estão sofrendo de algum acometimento espiritual, ou seja, sendo alvo de alguma intervenção de algum espírito imundo. E nós devemos analisar cada situação dentro do seu próprio contexto para, enfim, nós darmos um bom conselho. E que estes conselhos sejam sempre dentro da palavra do Senhor, do bom Deus. E as Escrituras nos dão um cardápio intenso, cheio, abundante de palavras de consolo. Talvez você, meu irmão, esteja passando por uma situação, uma crise de ansiedade, mas eu gostaria de ler para você alguns trechos das Escrituras que falam sobre como você e eu devemos confiar no Senhor e depositar nele nossa total esperança diante de situações como essas. No próprio Salmo 56, versículo 3, que eu li aqui logo no início, diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Mateus, capítulo 6, o Senhor Jesus ele diz que nós não devemos ficar até mesmo ansiosos pelas coisas terrenas, pelo que nós iremos comer, beber ou vestir. Sabe por quê? Porque o próprio Pai Celestial, ele é a nossa provisão. Está escrito assim no versículo 30 do capítulo 6 de Mateus: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Ele já disse nos versículos anteriores. Porque Deus ele alimenta até mesmo os pássaros que não plantam, nem colhem e nem ajuntam em celeiros. Faz ideia nós que às vezes manifestamos um grau tão grande de pouca fé, ou seja, de confiança nele. E ele cita outro exemplo sobre as flores dos campos, dizendo que eles não sabem nem sequer tecer ou costurar, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, todo o seu esplendor, teve a condição de se vestir como qualquer um desse. E ele diz: se o Pai veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá a vós outros, homens de pequena fé. Então, Cristo é a nossa provisão. Agora você que está com um problema emocional, enfrentando uma situação difícil em seus sentimentos, está sobrecarregado com isso, as Escrituras também nos trazem a resposta. No capítulo 11 de Mateus, o Senhor Jesus diz no versículo 28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é: tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te deixa opressivo, lance diante de mim. Em Filipenses, capítulo 4, versos 6, 7 e 8, nos mostra como nós devemos proceder diante desses momentos tão difíceis de ansiedade. E diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ou seja, absolutamente tudo, qualquer coisa que seja, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No versículo 7 ele vai dizer por quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No versículo 8 ele vai nos recomendar aquilo que nós devemos então buscar, as coisas pelas quais nós devemos andar ansiosos. E diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ocupar a nossa mente com assuntos edificantes, relevantes, proveitosos, pois essas coisas são puras e elas nos concedem a paz de Deus. Para finalizarmos, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele vai escrever o seguinte: lancem sobre ele, sobre Deus, aos pés de Cristo, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, eu poderia citar aqui ainda inúmeros textos sobre o Deus de paz que nos dá consolo e alívio nesses momentos conturbados. Porém, estes que eu acabei de ler aqui para vocês já nos falam muito, e todos eles concordam em uma única coisa: que se depositarmos em Deus a nossa confiança, nós não iremos viver de maneira ansiosa, perturbada, perdendo sono, sem conseguir viver entre amigos, sem conseguir trabalhar, porque nós depositamos todas as nossas preocupações, medos e ansiedades no Senhor. Ele sim tem um fardo leve e um jugo suave a nos oferecer. Somente nele iremos dormir em paz e acordar dia após dia, vigorosos e dispostos, alegres e felizes, trabalhando para o reino dele, como instrumentos de justiça em suas mãos. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu espero que de alguma forma o Senhor tenha falado ao seu coração. Se você conhece alguma pessoa que está precisando de ouvir algumas palavras de conforto, de consolo, envie este vídeo para ela. Eu tenho certeza que você contribuirá muito para o avanço do reino de Deus e assim também em confortar uma pessoa que está passando por uma situação complicada. Às vezes nós não entendemos, mas somente aquele que está enfrentando uma situação como essa sabe de fato como é bom ouvir palavras de consolo em momentos angustiosos. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te convido, se inscreva, ative o sininho bem aqui abaixo das notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, graça e paz.